os temas que movem, né, a nossa barreira interna de dar alguns passos. Eles precisam ser falados e ouvidos por todos nós, para que a gente possa ir crescendo nesse sentido, né, minhas queridas? Sem dúvida. Quando a gente pensou no tema, foi o travesseiro que nos ajudou, né, Estela? E aí a gente resolveu falar um pouquinho disso, porque como diz no Evangelho, no capítulo 7, eu peguei assim, bem no iniciozinho, a frase que diz que a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. E a gente não pode deixar isso se esquecer, pelo contrário, né? Ela tem que estar presente dia a dia na nossa vida. E com isso a gente pensou em desenvolver essa palestra aqui e fizemos durante a semana os nossos brainstorms, né, Estela? Que é a parte mais legal, a parte mais legal da gente trocar informação do que a gente vai falar. E desenvolvemos bem, né? Estamos aqui trazendo um pouquinho para vocês daquilo que a gente estudou durante a semana, para dividir com todo mundo e que a gente aprenda, né? Porque quanto mais a gente vai falando, a gente também está aprendendo, introspectando, né? É bem isso mesmo, né? Acho que pensar, quando a Má brincou, né? Passou para a gente vamos só mudar aqui, que está bem na minha frente, quero olhar para as pessoas aqui, porque está cheio aqui. Desculpa, pôs na sua frente, não, né, Claudinha? Não pôs não. Tem uma, eu vou mostrar aqui na câmera. Olha que lindo que está aqui, ó. Olha que coisa linda. Aí está aqui na frente, mas a gente vai arrumar um lugarzinho para ela. Tá ótimo. E quando a Marisa pediu o tema, agora vamos fazer o estudo, mas e agora o tema? Escolhe aí, Claudinha. A gente ficou toda esperando a Cláudia vir com o tema. Aí a Cláudia teve aí um sonho maravilhoso, não sei o que aconteceu, que veio com um texto de Joana que falava de humildade. E aí na hora, eu juro, eu pensei assim, nossa, acho que é porque eu estou precisando ouvir de humildade, né? Então vamos prestar atenção, porque eu vou ter que estudar. E é um exercício importante, porque acho que quando a gente pensa na humildade, eu acho que é muito fácil a gente olhar para o outro e pensar assim, nossa, que pessoa arrogante, né? Ou, nossa, essa pessoa é humilde. Ou o que é exatamente humildade? Porque a gente tem um conceito de humildade, muitas vezes, muito focado na parte econômica, às vezes. Mora numa casa humilde, vive numa família humilde, tem um trabalho humilde, né? E fica uma coisa assim, o que é mesmo? Ou então, falta humildade, como se fosse totalmente um oposto de uma arrogância sem fim, né? De uma posição econômica sem fim. E eu acho que nada melhor do que a gente focar no exemplo de Jesus para entender o que é essa humildade que ele está falando, o que exatamente é. Qual é a minha postura de humilde? Será que humilde é realmente eu me humilhar? E não é duas coisas diferentes, né? De ser humilde ou de você ser humilhado. Mas onde você está? E aí a gente veio trazendo, a gente foi trocando as informações de estudo, exatamente isso. Onde é que eu me encaixo? O que é essa definição de humilde? Que eu tenho que me olhar e me imaginar se eu estou sendo humilde, como Jesus exemplificou o que seria humildade. Acho que o grande lance desse aprendizado e desse exercício, por isso que o título a gente colocou exercício diário, porque é um exercício diário. Porque a gente tende a achar no momento que a gente já conquistou, ou que a gente já é, ou que a gente é muito ou que a gente é menos. Então, tem um pouco desse aprendizado, do que olhar, o que então a espiritualidade nos traz, as obras nos trazem, e o exemplo de Jesus nos traz com relação à humildade. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a Claudinha começou, é fantástico, que a gente não lembra dessa questão da humildade muitas vezes. Então, é isso que eu queria estar colocando aqui, a Cláudia também vai trazer, né, com algumas coisas. E ainda assim, né, às vezes a pessoa tem aquela coisa assim, eu sou super humilde. Olha o super humilde que eu sou, o orgulho que eu tenho, né? Eu só não sou perfeito porque eu sou humilde. Não sou perfeito porque eu sou humilde. Então, assim, que humildade é essa, né? Então, a gente veio trazer um pouquinho para vocês daquilo que a gente estudou aqui, do texto. Como a Estela falou, eu realmente acordei naquele dia pensando muito em Joana, porque Joana é muito mentora, assim, nossa, e eu fui buscar, assim, né, o que ela poderia estar falando para a gente de humildade. E aí eu achei o texto e resolvi dividir com elas, porque realmente Joana inspira demais a gente o tempo todo, né? E esse texto chama Humildade Sempre. Depois vocês busquem, porque vale a pena dar uma leitura onde ela fala de tudo que nos cerca, né? De como isso tudo a gente pode estar aprendendo a ser humilde com toda essa sintonia que nos cerca, principalmente o que ela diz aqui,
que todos nós, né, em outras palavras, eu estou traduzindo aqui o que ela diz, e depois a Estela tem até uma coisinha que ela colocou também, todos nós somos instrumentos, né, de uma sinfônica, e isso daí a gente é importante. Então, por que a gente não pode estar no mesmo tom de todos, em que a gente aprenda a estar nesse tom, né? Porque a humildade é um exercício, e a gente exercitando, a gente vai aprendendo. Então, a gente precisa buscar esse tom correto da humildade para que a gente possa estar harmonizado ali naquela sinfônica. Nossa convivência, né, a lei de sociedade, da gente entender um pouco a gente mesmo e o outro. E na definição de humildade, quando eu procurei tanta coisa com relação à humildade, de onde vem a palavra, ouvi vários estudos, e quando eu coloco no YouTube, eu acelero a palestra, para dar tempo de ouvir tudo que eu quero ouvir. Então, assim, eu vi várias coisas. E aí, outro dia, eu fiquei me ouvindo na palestra e falei, nossa, eu já falo tão rápido que se a pessoa colocar na velocidade máxima do YouTube, não vai me ouvir. Acho que tem que pôr o contrário, né? Eu tento falar mais devagar, mas é difícil. Então, dentro desses estudos que eu fui vendo, tem a definição de humildade, tem duas coisas que me chamaram bastante atenção. Uma foi mesmo da parte do dicionário, que fala que vem do latim, de humilitas. Ele fala que é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Então, não é você ser aqui mais ou você ser o menos, mas essa consciência de quem você é, de onde você está, né? Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como uma virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas, né? Que é mais ou menos isso aí. Então, o que a Cláudia falou, quando a gente se relaciona nessa sinfonia, que todos temos uma posição, nós temos um recado para dar, uma mensagem, nós somos únicos, estamos aqui por um propósito e precisamos de um dos outros. Então, a importância da gente perceber que nós não podemos não ser melhores que ninguém, nem menores que ninguém, estamos num relacionamento. E a outra definição de humildade está ligada à palavra humus, que é justamente a composição, né, da planta, que é uma coleção de folhas, né, o que forma o humus, essa coleção eu ia falar produtos, não é produtos. O que compõe o humus, que vai fazer essa nutrição da planta. Eu não sou bióloga, não vou poder explicar, tem que chamar o Rafael para explicar. Tem que chamar. Mas, assim, o que eu entendi do humus é assim, essa base, aquilo que nutre a planta, é a nossa base da humildade para que vai nutrir a gente naquilo que a gente vai desenvolver no dia a dia. Tudo isso que acontece com a gente, as nossas imperfeições, os momentos que a gente acha que a gente é tudo aquilo e a vida vem e mostra, não, você não é tudo aquilo ainda, né? Você ainda não está aqui. Ou às vezes que você acha que você não é nada mesmo e a vida vem e te mostra o outro lado. Não, você é tudo isso sim. Então, dos dois lados, para mim foi muito legal olhar que a humildade não é você se sentir humilde no sentido de estar rebaixado, nem essa prepotência de que você já é todo, mas onde você é, quem você está, a sua posição no planeta, é nossa sinfonia. Exatamente, porque cada um de nós tem a sua função aqui, né? Tem o seu papel, o seu momento ali de aprendizado e de ensinar também, né? Então, isso tudo faz com que a gente pare e repense realmente qual é o meu papel aqui, né? Eu estou fazendo jus àquilo que eu vi, do que foi planejado que eu cumprisse aqui, de que maneira eu estou fazendo isso, né? Eu estou sendo humilde, eu estou sendo prepotente, de que maneira eu estou agindo, de que maneira eu estou aprendendo e ensinando, porque nós todos estamos aqui aprendendo e ensinando, porque nós somos exemplo também para aqueles que estão aqui ao nosso lado. E que exemplo que eu tenho sido hoje em dia? É uma pergunta que fica para a gente. O que eu tenho feito? Qual o exemplo que eu tenho sido? Emmanuel traz para a gente tantas coisas, Joana, sem nem dizer de Jesus, que foi o exemplo puro de humildade, né? E nesse texto de Joana, ela fala também isso, depois eu até passo lá para frente para a gente discutir, mas vamos pegar agora aqui esse pensamentozinho aqui, que a Estela trouxe também para a gente uma descrição de Emmanuel, né? Fala para a gente. A Estela colocou aqui do livro Pensamento e Vida, né? Que a carência de humildade, que no fundo é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, né? Eles surgem de almas, surge na alma humana
doentios questionamentos, né? Dos quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo, a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, assim, de que maneira eu estou me levando, né? De que maneira que eu estou enxergando tudo isso? De que maneira que eu estou agindo? Eu estou agindo com orgulho, com cobiça? Eu estou me utilizando de egoísmo porque eu sei tudo? Não, né? Eu não sei. Né? E a minha vaidade, como tá? Nossa, como nós somos vaidosos ainda, né? Como nós somos vaidosos, como a gente precisa ainda se colocar adiante de posições em que a gente vê, olhem o Mestre Jesus, qual vaidade que aquele ser especial tinha, né? Andando de sandálias, de túnica, sem se preocupar nada com a sua aparência, porque nós somos vaidosos com a nossa aparência, com aquilo que a gente tem, o que a gente pode conquistar, nada disso. Ele era um conquistador de almas, né? É até onde nós estamos sendo conquistadores de almas ou conquistadores de bens materiais. Esse é um ponto assim que a gente tem que pensar nisso tudo mesmo, porque nós estamos aqui já buscando alguma coisa, já estamos no caminho, né? De buscar o estudo para que a gente chegue a um ponto onde a gente realmente valorize, né? Como Jesus, o nosso espírito, aquilo que nós realmente somos e não aquilo que nós estamos. Exatamente. Isso que Emmanuel traz, essa definição de humildade, que eu achei bacana dentro daquilo que eu já falei, né, da palavra, mas esse reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Então, a consciência desse Criador, e Joana vai falar uma coisa para a gente pensar nisso, né? Da gente se alegrar por fazer parte dessa grandeza. Nós somos criaturas de Deus, somos criados por Ele. A gente deveria contemplar, então, essas estrelas, mas não descuidar dos pedregulhos dos nossos pés. Então, é bem isso mesmo, né? Você entender o seu papel, a sua posição, de estar inserido nesse universo maravilhoso, mas os pedregulhos da estrada que você está pisando. Então, é essa definição que eu queria dar. E aí, dentro dessas historinhas que eu ouvi, tem uma história do Chico, que diz que uma pessoa, um mendigo, alguém um pouco embriagado, chegou para o Chico e falou assim: eu sei que você é uma pessoa muito humilde. Aí o Chico ficou olhando para ele e ele falou: eu quero fazer um teste para você. Eu estou aqui comendo um pão, eu vou tirar esse miolo da minha boca, você come? Aí disse que o Chico olhou para ele e falou assim: olha, eu não acho que isso é representatividade de humildade, né? Mas se precisar comer, eu como, mas eu não acho que isso é prova de humildade. Aí a pessoa ficou satisfeita com aquela resposta e foi embora, né? E aí disse que o Chico comentou, ele falou: realmente, eu não acho que humildade é comer um pão babado. Então, assim, dentro daquela simplicidade e sabedoria do Chico, é isso. Às vezes a gente acha que a humildade vai ser comer o pão babado de alguém, né? E não é isso. O que realmente é você estar humilde, o que representa a humildade, o que você tem que fazer para representar essa humildade? Nada além do que você não ser menos do que você foi criado para ser, e nada além dessa capacidade assim do universo, né? Essa semana meu marido mostrou uma foto do Webb, do novo telescópio, e eu vi muito rapidamente, porque eu não sei se acontece com vocês, mas geralmente quando eu chego em casa, todo mundo quer me mostrar alguma coisa durante o dia, e eu estou lá fazendo comida, tentando tirar a roupa, e ele vem e me mostra uma coisa, minha filha mostra outra, aí ele pergunta assim para mim: lembra que eu te mostrei o negócio? Eu falo: meu Deus, eu estava lá tentando fazer comida. Então eu vi que ele mostrou uma foto, e depois, estudando da humildade, eu fui perceber por que ele mostrou a foto. Vocês olhem depois a comparação da foto do Hubble e desse telescópio. A imensidade do universo. A gente não tem nem ideia ainda do que é esse universo. Então, para a gente pensar que nós somos parte disso tudo, temos o nosso lugar, né? Nosso espírito, na individualização desse espírito, junto com, eu não sou nem todo esse universo, mas eu também não sou, eu tenho um valor. Talvez para mim ficou importante esse estudo na humildade para isso, para a gente caminhar. E temos um modelo e um guia que a Claudinha estava falando, que é Jesus, né, Cláudia? A gente também trouxe um texto aí bacana, sem dúvida, comparando esse caminhar de Jesus. Então, e aí só continuando esse pensamento aí do que a Estela está falando, aí a gente fala de Jesus, nesse mesmo texto de Joana, ela coloca para a gente, né, de que nós temos realmente o nosso valor ali onde estamos,
mas que muitas vezes é necessário da gente se apequenar diante de expressivas realizações que promovem os pruridos da vaidade e desarticulam as peças da simplicidade. Então, isso é muito importante, né? Nós temos o nosso valor, sim, mas muitas vezes olhar para dentro da gente e saber realmente o nosso tamanho, é o reconhecer-se, a humildade, a gente saber exatamente onde a gente está, como a Estela comentou aqui com a gente, né? Eu não sou nem a mais nem a menos do que eu sou, eu estou aqui e é aqui que eu tenho que me fazer aqui de o meu papel na sinfonia, né? O meu papel ali de estar tocando ali o meu violino, o meu trompete, a tuba, o que com for, autoconhecimento, né? Né, Com o autoconhecimento, porque cada músico que ali está posicionado estudou muito e sabe exatamente como utilizar esse instrumento. E é exatamente esse o pedido que a gente está trazendo hoje, né? Na maioria dos nossos comentários aí, né? Introduz aí agora a história. Eu queria falar de uma... Isso abriu cedo isso. É uma definição também de... Que aí eu fui assim, eu vou descobrir essas definições de humildade para que eu possa aprender e trilhar esse caminho. E de manhã eu vi no estudo até que o Haroldo, bem antigo ainda, bem antigo mesmo, que eles estavam fazendo o estudo do Evangelho, falando dessa passagem. Inclusive ele vai falar das bem-aventuranças, né? Onde Jesus vai falar bem-aventurados os pobres em espíritos, porque eles verão o reino de Deus. E aí o estudo é sobre isso. E aí dentro desse estudo a pessoa trouxe essa frase de Honório de Abreu, um livro chamado Luz Imperecível. E aí é muito bonito, porque ele fala que na ótica evangélica, pobre de espíritos são os humildes, os que, examinando-se, sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação. São os que se reconhecem sempre necessitados de valores espirituais. Então, cada vez que a gente faz esse caminho de perceber esses valores espirituais que a gente tem, que nós já temos, né, essa essência dentro de nós, mas descobrir esse caminho para chegar nesse ponto. Então, os espíritos humildes são, né, esses pobres de espíritos são os espíritos humildes, os que se vergam diante das dificuldades e tudo, buscando a presença de Jesus. E ele continua: a identificação desses padrões espirituais é necessária que cada um se posicione dentro do versículo para estudar, porque encontra consolação no Cristo, que é o sublime consolador. Então, para mim, que fiquei buscando o que são esses pobres em espírito, ou pobres de espíritos, ou pobre do espírito, fui buscando aonde tem essa definição, porque às vezes a gente fala, se a pessoa é pobre de espírito, como a definição, às vezes, na língua, a gente tem a impressão diferente do que seria um pobre de espírito, mas aqui ficou claro para mim o que seria esse pobre de espírito, essa busca de uma presença espiritual, né? E por isso que a gente vai olhando de novo para Jesus, porque foi o que passou aqui na Terra, que os espíritos nos dizem que foi o mais perfeito que a gente pode imaginar. E já é difícil. Imagina se a gente não tivesse ainda uma coisa mais fora da gente. Foi aquele que caminhou aqui, como a Cláudia falou. Caminhou aqui, nasceu numa manjedoura, caminhou com a gente. Pode falar. Opa, lógico, sempre. Abriu a janelinha. Abriu a janelinha. Fica aqui pertinho e dá vontade de habitar. Não, e essa pobreza de espírito é tão interessante, que nas bem-aventuranças, ser bem-aventurado, ser um pobre de espírito, é o primeiro degrau da bem-aventurança. Você só passa para outra bem-aventurança se você consegue já ser pobre de espírito. Por isso que, por enquanto, a gente dá pinceladas aqui e ali dessa caminhada evolutiva, mas a gente ainda não fecha nada. E por que não fecha? Porque eu não sou totalmente compassivo, porque eu não consigo ter olhos de amor para com as pessoas, eu não consigo, porque a gente não consegue manter essa simplicidade. Como a gente reencarna em várias experiências no mundo físico, no mundo material, às vezes a parte material nos traz de volta a pompa, traz de volta a vaidade, entendeu? Então, a simplicidade que exige-se quando você é um pobre de espírito, que é como Jesus, você ser um espírito crístico e poder transitar no mundo entre as pessoas mais humildes, entre as pessoas mais gabaritadas e manter o seu padrão. Qual era o padrão de Jesus? Eu amo o meu próximo como a mim mesmo
eu aqui sou o mestre, mas sou o mestre que conduz, sou o mestre que se apieda, sou o mestre que tem paciência. Então, ele ser o mestre não dava a ele a condição de ser mais do que ninguém. Pelo contrário, quando precisou sacrificar-se, ele foi o primeiro aí. Antes dos apóstolos todos chegarem a essa conclusão de que a morte não lhe tira nada, pelo contrário, ele já se entregou na imolação para mostrar que, bom, aqui já fiz o meu papel, aqui não tem mais nada, porque eu vou lutar contra alguma coisa que não vai acrescentar nada nas pessoas, porque tem que acrescentar. E ali o que iria acrescentar em nós seria vê-lo crucificado, humildemente crucificado. Então, essas coisas, é como Paulo de Tarso, quando foi ser também imolado, ele disse logo, nada mais me molesta, porque não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, eu estou fazendo como o Cristo resolveu fazer e já fazia como o Espírito mortal. Então, essa coisa da pobreza de espírito é que confunde, porque quando você fala em pobreza de alguma coisa, parece que é uma coisa negativa, uma coisa falta, que falta ainda ser para, né, ainda é pobre, está faltando. Mas é justamente manter essa condição de que você pode ter o conhecimento que for a condição financeira, o que você tenha como que vinha lhe agregar naquela encarnação, mas você não se vê melhor do que ninguém. Estamos todos caminhando. Se ainda estou aqui, como ele se via, não é o mestre, é o espírito crístico que faz o dever de casa, se mantendo crístico, trabalhando com as pessoas com mais dificuldade. É aí que ele se testa. Puxa, é mesmo. Olha. Então, eu ainda aguento o tranco, né? Interessante que ele fala, ele aceita o termo mestre, né? Quando fala, ele fala mestre, eu sou. Mas quando chamam ele de bom, ele fala bom, só meu pai. Só meu pai. Então, porque assim, ele ainda caminhava. Exato, mas acho que é isso que eu pensei nesse estudo. Então é isso, ele aceitou o título de mestre porque ele veio realmente com essa função. Ensinar. Ele assumiu, eu sou mestre, mas bom, só meu pai que está nos céus. E Joana fala nesse texto, que é linda essa parte que ela coloca, né? Que ela coloca que assim, investe-te de segurança, de que na terra ainda não há lugar, ou pelo menos compreensão, para a verdadeira humildade de que Jesus se fez protótipo por excelência. E nos olhos nele postos, ignora o mal e os sequazes dos maus, não revidando nem magoando ninguém, embora ferido em sofrimento intenso, na certeza da vitória plena e final, após a larga travessia pelo oceano das paixões humanas dilacerantes. Quer dizer, ele mesmo, Jesus, não teve nada disso, foi exatamente tudo que a Má falou, né? Ele foi ali humilhado, sofreu humilhação, passou por tudo, só que a humildade dele sempre o manteve naquela calma, naquele mesma maneira. Mais do que ele sofreu, não vamos dizer que ele não teve aquela dor física, né? Que foi dilacerante mesmo, mas ele estava tão assim, em paz com ele mesmo, em todas as coisas que ele fez, que aquela dor física não era nada, porque aquele sentimento dele interno, aquela coisa que ele transparecia para todos nós, né? De não o bom, mas de bem que ele trazia para todos nós, né? Era o que dava para ele aquela tranquilidade de que realmente ele estava ali no caminho certo, que por mais que as pessoas não estavam ali compreendendo aquela situação, até no momento ali da crucificação, para ele estava tudo bem, né? E foi assim, né? Desde da manjedoura até esse momento final dele. Tem um texto de Emmanuel chamado Humildade Celeste, que ele fala, que é o que você está falando, Cláudia, e achei bonito, por isso que eu trouxe, eu mandei para vocês. Em Cristo, cabe sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto às nossas almas, para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra,
mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus, que é um outro nível, um outro patamar de humildade, né? Que foi o que Jesus realmente, né, trouxe para a gente com esses exemplos que a Má já disse. A gente fala muito rápido, parece que da manjedoura para a cruz foi tão rápido, né? E realmente, assim, foi, né? Mas é tão intenso desse caminhar dele, o que ele deixou, de como você navegar entre os homens, a autoridade. Ele viveu tudo dentro do padrão que tinha que ser da terra, mas, né, com os padrões de Deus. Ele não deixou de viver os padrões da terra no sentido da autoridade, do que ele, né, de entender o nível de cada um, mas sempre com os padrões da humildade perante os olhos de Deus. De ter a profissão do pai daquela encarnação, de andar com os mais humildes sem problema nenhum, de comunicação, de nada. Ele vivendo entre os pescadores. Entre os pescadores, né? Então, é uma posição, como ele diz, é aquela coisa até que envolve a mediunidade, né? Porque Jesus era o médium de Deus, mas todos nós somos médiuns e vivemos interferindo no mundo espiritual, e o mundo espiritual interferindo em nós, às vezes, para nos dar dicas, né? Nos melhorar na caminhada, a depender da sintonia, ou nos perturbar. Jesus, como Espírito Cristo, lá, ele vivia nesse contato com o espiritual, porque ele estava mais espiritualizado do que materializado. Então, quando ele está na cruz, ele está diligentemente, como diz aquele espírito por Divaldo Franco, no Trigo de Deus, Amália Rodrigues, né? Que ele ali já estava diligentemente enviando pessoas para socorrer Judas, tentando ver como ia organizar depois de que ele se fosse. Quer dizer, o espírito não estava ali preso na dor, como a gente fica quando passa qualquer coisa. A gente tira um tempo para viver a dor, né? Então, como ele já estava mais fora do que dentro, assim, mais, né, trazia mais a força espiritual do que a força material, que não interessava a ele. Então, para ele era muito mais fácil. E nós, às vezes, estamos vivendo alguma problemática, temos essa interferência dos bons espíritos, nós estamos tão mergulhados na matéria que a gente não percebe as dicas, né? Não que falte socorro. A gente até pede, ai meu Deus, me ajude, mas é aquele, ai meu Deus, me ajude, mecânico. Não é assim, buscando realmente o amparo, esperando a resposta, porque com certeza ela virá. A dor, às vezes, nos aniquila tanto que a gente fica em dúvidas, a gente fica praguejando e daqui a pouco reza, fica assim, né? Entre a cruz e a caldeirinha. É tão interessante. Todos nós, né, somos assim. E aí eu vou voltar um pouquinho nessa questão dos pobres em espírito ou de espírito, porque eu fiquei até eu achar uma explicação. E eu achei um vídeo de um professor, ele é um arqueólogo, ele é um pastor evangélico, mas ele é um historiador, arqueólogo, tem bastante trabalho dele, ele é professor de uma universidade, ele é de São Paulo, Tom, acho que ele é de São Paulo, na USP. Enfim, o nome dele é Rodrigo Silva, vocês podem achar, ele faz muitos vídeos já mesmo lá em Israel, naquela região, fala muito sobre os manuscritos que são achados, então, ou seja, história mesmo, não é mais só a questão de que a gente comenta do evangelho, mas de provas mesmo de manuscritos que foram achados. E aí eles descobriram que o termo pobre em espírito, ele foi achado, ele é citado em um manuscrito achado, os manuscritos do Mar Morto, perto do Mar Morto, acharam em uma gruta. O menino foi brincar com a bola, jogou a bola dentro da gruta, e dentro da gruta tinha um jarro, e dentro desse jarro tinha os manuscritos em hebraico antigo, ou seja, é muito antigo. E dentro desse manuscrito tem um salmo que não está na Bíblia, em hebraico, que fala dos pobres em espírito. E ele está falando pela tradução, que eu resolvi não repetir a palavra em hebraico, porque não ia dar certo. Vocês procurem, escutem, porque aí ninguém pode falar que eu não sei falar hebraico. Eu ia fazer de conta que eu falo hebraico, mas eu falei, eu sou muito humilde. Mas, enfim, falando sério, essa palavra em hebraico diz que o pobre, a tradução de pobre, é aquele que se curva.
E aí a outra segunda palavra é o espírito, aquele que se curva ao espírito. Então não é pobre dessa falta, como a Má falou, a gente fica com a impressão de falta, mas não é. E por essa tradução do hebraico antigo, e o Haroldo traz essa tradução também nesse estudo dele, falando justamente isso, que esse pobre em espírito é citado em texto de Isaías e no texto do manuscrito, desse manuscrito achado no Mar Morto, perto do Mar Morto, que foi descoberto em 1948. Então, assim, é uma descoberta recente, com um hebraico antigo, onde fala dessa passagem, que demonstra que a gente, essa pobreza de espírito, ou seja, se curvar ao espírito. Porque o que acontece? A gente passa, né, tudo isso que a gente passa aqui na Terra, e quando a gente se curva a essa presença espiritual que você comentou, Mar, quando a gente se deixa ser levado, encaminhado, cuidado, inspirado, encorajado, amparado por essa espiritualidade. Então, para mim, o termo pobre em espírito, ou seja, se curvar o espírito, por isso que, quando ele fala que né, bem-aventurados, felizes os pobres em espíritos que se curvam ao espírito, para mim fez bastante sentido. Porque assim, e é meio assim para que a gente tenha esse contato, porque se a gente vem para cá muito preso no material, muito eu sou o que faço tudo, eu que resolvo tudo, eu não estou curvado ao espírito, eu acho que a vida fica um pouco mais difícil de levar até. E a gente passa por fases assim, não acho que a gente é isento desse caminhar. De uma certa forma, a gente ainda acha que se eu não ligar, não consigo emprego, se eu não resolver, não vai, né? Se eu não for lá, não... muita coisa a gente acha que se a gente não fizer, não vai acontecer, porque a gente ainda não se curva às coisas ainda, né, espirituais, aquela ajuda que está ali o tempo todo, nos amparando, nos intuindo, a importância da gente se curvar ao espírito. E o Rodrigo Silva, ele dá esse exemplo, né? Imagina assim, o espírito também na tradução hebraica antiga seria o vento. Eles traduzem o espírito como um vento. Então você imagina aquele vento que bate na relva e a relva se curva ao espírito. É esse espírito de Deus que ele está falando. Então isso para mim trouxe assim, para mim faz cereja assim em cima do bolo, né? Se curvar ao espírito. E quando Jesus fala dessa primeira parte que a Marisa diz do bem-aventurados os pobres em espírito, porque verão o reino de Deus. É o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. E aí, se a gente imaginar que Jesus veio falar para a gente que o reino de Deus está entre nós, dentro de nós, é esse reino que a gente vai descobrir, então se a gente se curva a esse espírito, a gente vai ter o reino de Deus dentro de nós, que é essa calma, essa construção, esse autoconhecimento. É por isso que você só pode... É por isso que você só pode passar para os outros steps das bem-aventuranças quando você se reconhece espírito. Quando você se curva. Você diz, não, eu sou um espírito imortal. Eu não dependo de nada aqui. Eu estou aqui de passagem. Então, é toda uma compreensão da vida que, com a evolução, como a evolução é lenta, a gente demora de passar. E os testes que o pobre de espírito vai tendo, como Jesus os teve e demonstrou para a gente, é a incompreensão das pessoas que nos rodeiam. Puxa, por que você está tomando essa posição? Por que você desistiu disso e foi fazer aquilo? Por que você valoriza mais isso do que aquilo? Então, as pessoas que ainda não pararam para dar esse mergulho, ou pelo menos ter esse olhar, que a gente começa com um olhar, não é numa encarnação que você se torna um pobre de espírito, né? Olha Chico Xavier. Então, é toda uma vida dedicada, vidas, né, dedicada àquilo. Então, quando você, às vezes, parte para cuidar da sua vida espiritual, as pessoas normalmente acham muito estranho. Olha, você vai deixar de ganhar dinheiro ali, porque hoje você tem que fazer aquilo. Fanático, hein? Você está virando fanático, está indo muito ao centro, essa coisa, hein? E não, entendeu? Então, só são críticas. Então, se o espírito não está convicto do bem que aquilo está fazendo a ele termina em muitas vidas indo e voltando, sabe? Prova um pouquinho do reino de Deus descoberto e depois fecha a porta e volta para a matéria. Abre a porta e fecha a porta. Mas é o andar da carruagem nossa, é essa mesmo, né? É aprender a ser humanos. É aprender a ser humanos, mas aos pouquinhos. Né? Mas eu acho que essas tentativas que vamos fazendo cada vez mais, né? Porque o mundo está se regenerando, mais fácil vai ser você ter mais decisões voltadas para o seu crescimento espiritual. Porque quando você cresce espiritualmente, o resto, a sua volta vai acompanhando. E o que não vai, vai um dia. Então,
É porque hoje em dia a gente ainda se curva muito à opinião dos outros, né? E não ao vento, ao espírito, ao vento, né? Que está trazendo assim para gente. É por isso que Paulo gritou, ninguém me molesta mais, ou seja, não adianta vir me buzinar aqui. Não me curvo mais para qualquer um. Não me curvo, porque é o Cristo que vive em mim agora, como Jesus dizia, não, eu só ouço o Pai. Bom é o Pai, eu só sou o aprendiz. Né? E vocês são meus aprendizes. Nós temos sido aprendizes. Né? De Jesus aí. É bem por aí. Mesma coisa, vamos continuar com a Boa Nova? Sim, eu queria fazer um comentário no Boa Nova, onde tem um trecho, e é tão legal, Boa Nova de Humberto de Campos, quando você lê, você se vê, né, nos apóstolos, é muito interessante, porque são cenas assim que você sabe que você seria capaz de fazer. Então, Mateus, né, Levi, o coletor de impostos, está na casa dele, e 3 pessoas batem na porta da casa dele, falando, eles estão tão assim, eles acabaram de ouvir sobre as bem-aventuranças, se sentem incluídos com relação a tudo aquilo que Jesus fala, e aí vão na casa de Levi, e Levi fala assim para eles, imagina, mas vocês, um era aleijado, o outro não tinha nenhum tipo não tinha nenhuma, nada de destaque, né? O outro, eu não lembro, são 3 pessoas que tinham... Era perturbado, assim, da cabeça. Eu esqueci o nome deles agora, mas vocês olhem isso aí, né? Perturbado da cabeça. Assim, mais ou menos igual a gente, assim. Mas você tivesse... A Marisa quis dizer assim, somos iguais. Somos todos. Somos nós lá. Nós estávamos ali representados, né? A Alina sempre usa esse exemplo, que estamos todos na 5ª série, alguns no primeiro dia, outros já no final da 5ª série, mas basicamente. Mas então, perturbadinho assim. E aí, né, Mateus vai falar para eles, né, ele conta como Levi, o nome, né, de Levi, como esse coletor de impostos, que vocês não podem. E aí, depois ele ainda vai contar para Jesus, super feliz, super orgulhoso, falou assim, não sabe o que eu fiz hoje? Os 3 vieram aqui, eu pus para correr, achando que já tinha entendido toda a mensagem de Jesus. E Jesus, né, claro, aquela coisa maravilhosa de explicar e tudo, e então ele vai dizer para Mateus, ele vai explicar que não é assim. E é por isso que esse curvar também é uma questão assim dos sofridos, né, daquelas que são a vida que sufoca, que é difícil mesmo, não é um passeio no parque estar aqui no planeta, a gente sabe. Então, essas pessoas mesmo são para esses mesmos que Jesus quer dizer que o evangelho, essa boa nova é. Porque quem já acha que é o todo-poderoso não precisa de boa nova nenhum. Se eu sei que eu faço tudo sozinho, boa nova vai dizer o quê? Que alguém pode mais que eu? Isso já não existe. E aí Jesus vai falar assim, que os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, muitas vezes eu fico perguntando, falo, puxa, às vezes eu queria que fosse tudo tão mais fácil, mas será que a gente estaria hoje, num sábado, tentando entender o que é ser humilde, se a gente fosse tão rico de estar aqui, não rico assim, na parte material, onde eu sei, eu já tenho tudo, meu dinheiro vai para gerações, então não tenho que me preocupar com os meus herdeiros. E uma parte aqui que eu ouvi nos estudos que falava que é melhor a gente fazer partilha em vida e estar feliz com a partilha do que a gente morrer e deixar para os outros partilharem e a gente ficar com raiva do outro lado porque estão brigando pela nossa herança. Então é melhor dividir em vida do que dividir depois de morto. É uma dica para quem tem muito dinheiro. Se não tiver herdeiro, eu posso me candidatar a ser herdeiro. Assim não tem briga em vida, depois da morte. Então, assim, às vezes a gente pensa nisso, mas justamente são esse curvar mediante as dificuldades também, que não deixa de ser a palavra pobre, de trazer a gente perto dessa voz de Deus, dessa busca de me ajuda. Alguém precisa me ajudar. Eu não sou suficiente sozinho. E essa dor vem muitas vezes para isso, para tirar a gente dessa soberba de achar que eu posso tudo, que eu faço tudo, que eu resolvo, que eu faço, eu mando. Como é que a Sandrinha fala? Eu mando, desmando. A Sandra fala uma coisa bacana, ela fala, não, porque eu achava, né, a gente manda, desmanda. Não, né? Não é isso. Então, é para esses espíritos que Jesus quer dizer para Mateus que ele veio. Por isso, a gente tem essa lembrança dessa humildade, dessa dependência, né? desse aprendizado. É aprendizado. Eu também penso como um aprendizado constante no dia a dia. O quanto que a gente não passa no dia a dia, que a gente não se percebe das pequenas lições que estão ali no dia a dia,
trazendo para a gente esse exercício da humildade a todo momento, né? E é a todo momento mesmo. A todo momento a gente tem esse exercício, né? E a gente, como eu sempre falo, que eu gosto de falar nas palestras, assim, a necessidade do autoconhecer, se a gente consegue captar tudo melhor à nossa volta e perceber todos esses sinais que nos são trazidos. Jesus foi o maior exemplo, mas quantos sinais a gente não tem do como a gente precisa ainda transformar-se no nosso dia a dia, né? Isso é muito importante. A gente precisa estar, assim, se conhecendo para poder conhecer tudo aquilo que está à nossa volta. E essa questão da humildade é muito importante, muito importante. A gente estava outro dia, até no meu trabalho, falando, né, disso tudo, e a gente vê que muitas pessoas chegam falando exatamente desse jeito, né? Trazendo a oração, que não sei o quê, mas no momento seguinte estão ali preocupados com tantas outras coisas, né? Traz a humildade na oração, mas desviou-se o momento, né? Já mudou completamente, aí a pessoa realmente mostra aquilo ali. Quando que nós vamos ser constantes naquilo que nós cremos, pensamos, falamos e agimos? Ui. Né? Então, é o conjunto todo que a gente tem que formar para cada um de nós mesmos, e esse exercício, esse exemplo que Jesus nos traz da humildade é muito importante, a gente reconhecer-se e seguir, né? Fazer o exercício, né? Exercício. E quando a gente esquece, a vida dá um jeito de pôr alguém lá. Sim. Dá um empurrãozinho. Dá um empurrãozinho. Né? Traz a dorzinha aqui, né? Como disse Humberto no estudo hoje, né? Nesse texto do Boa Nova, quando acontece esse rechaço, né, que o Levi faz com os três, porque não era uma coisa que ele fosse mal ou bom, mas na época as pessoas que não andavam, as pessoas cegas, as pessoas perturbadas, Importante. um deles mesmo foi rechaçado pela família por cometer alguns delitos. Essas pessoas não entravam no templo, porque para os judeus na época, você entrar no templo era para ver Deus. Deus estava lá no templo. Então, se você não andava, se você tinha idiotia, se você era uma pessoa ruim, você não podia caminhar para Deus, você não podia ver Deus. Então, eram pessoas que ficavam mesmo aquém da sociedade, né? Então, quando eles ouvem falar sobre esse reino que Jesus estava preparando e que precisava de todos e que era para todos, eles vão procurar o Levi para poder ajudar. E ele vai, vocês não têm nada. Não pode vir. Vocês não sabem fazer nada. O que é que vocês vão contribuir numa coisa grandiosa dessa? Não, aí quando Jesus volta para a casa de Levi, fica sabendo que Levi tinha preparado um grande jantar para depois eles, né, confraternizarem. Aí, quando Jesus fica assim, mas Levi, não sei o que, mas Jesus, ele diz assim, mas eu vim para os humildes, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Aí Levi cai em si, né? E aí vai lá e chama eles de volta e traz para casa e eles confraternizam, né? E aí Jesus, naquele dia, Humberto de Campos diz que nasce uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que ouvem a Deus. Ai, que lindo. Né? Que ainda param. Você vê, qualquer coisa que faça no momento você se arrepender disso ou daquilo e voltar atrás, vale muito. A gente não sabe o tanto que vale. Porque às vezes a gente até critica, fulano fez e depois foi lá pedir desculpa. Sim, por que não? Antes não, era bateu e tchau, e vamos embora, pegar outra adiante. Né? Agora já dá aquele... Né? Então, e a gente falando desses sinais, se a gente pega essa passagem e traz para a nossa vida hoje também, quais são aqueles que estão aqui batendo a nossa porta, né? Pedindo ali para fazer parte ou para ajudar numa transformação, e quantas vezes a gente fecha essa porta para tantos? Né? Quantos exemplos a gente tem hoje em dia junto de nós, né? Que chegam, que pedem, muitos pedindo ajuda também, e a gente fecha a porta na cara deles. Então, isso tudo também e já começa do próprio ser humano. Quando as Exato. pessoas se limitam na encarnação, seus amigos têm todo o seu jeito, sua cara, seus gostos.
Tem que ser tudo igual, o grupo todo é homogêneo. Se entra um pensando diferente, não, exclui esse daí, entendeu? Então, isso a gente se faz na vida social, na vida familiar e faz também na vida espiritual que estamos querendo construir. Então, às vezes, ficam igrejas, templos, casas espíritas, todas assim como uma mesma cara, o mesmo jeito. Se entra um, mas está batendo o pé ali, não, encaminha esse lá para o Chico. Está dando muito trabalho. Né? Então, não é assim que o andar da carruagem. Né? A gente está aqui para... Primeiro que não somos mesmo iguais em nada. Se formos nos aprofundando na amizade, em qualquer relacionamento é assim, cada um vai mostrando a sua face. E isso é que é bom, para a gente poder fazer esse treinamento que o Levi fez a partir de Jesus, né? De ter esse olhar compassivos uns para os outros, respeitando a dificuldade de um e de outro, né? Então... Eu fiquei me perguntando, né? Mas aí assim, então, mas o que assim... O que eu ganho para ser humilde, né? É uma pergunta assim, tá bom, e se eu for humilde, como é que vai ficar? Não, eu acho que é uma pergunta assim... Melhor em quê? Não é isso, mas o que vai me trazer de bom? Tá bom, vou fazer esse exercício, tanto, né, vou me colocar onde eu estou, mas e aí? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, bom, se a gente fizer o exercício já, né, porque a gente sabe que o orgulho, que é o oposto da humildade, e que é a grande chaga, né, o orgulho e egoísmo, que está por trás de a maioria das atitudes nossas. Se a gente for olhar, o orgulho está lá, né? Onde tudo começou, se eu me chateei, alguma coisa que acontece, se a gente faz esse caminho do autoconhecimento que a Claudinha falou, se a gente for mesmo olhar, lá no fundinho tinha o meu orgulho que se ofendeu, o meu orgulho que trouxe, que aí desse orgulho desenvolveu uns ciúmes, que desse orgulho desenvolveu, né, os filhotinhos, a Marisa fala, o orgulho vai dando os filhotinhos. E a importância é, quando a gente consegue, então, combater esse orgulho, que é o oposto da humildade, né? E vai ficar nessa questão mais da humildade, de essa aceitação melhor, a gente vai fazer uma parte muito importante, que é dentro desse grupo de sinfonia que a Claudinha falou, dentro do planeta aqui, imaginando que a gente fala sempre do planeta de regeneração, que a gente quer ir, mas esquece que a gente está aqui para fazer dele virar um. Então, se eu vou voltar para cá ou não, né? Se eu reencarnar e voltar para cá e vai estar regenerado ou não, também está ligado à minha atitude do agora. Então, no pior das hipóteses, se eu fizer esse exercício da humildade, se eu combater o meu orgulho, eu vou ter, para mim mesmo, uma vida mais calma, mais tranquila. Eu vou conseguir aos poucos, não é um caminho, a gente sabe que é uma construção de milênios, realmente, mas a consciência disso, como a falou, eu já não vou mais aqui, eu já não faço mais aquilo outro. E todas as vezes que eu vejo um carro, às vezes com aquele peixinho, né, do cristão, e eu não vou dizer quem é a pessoa que sempre fala do meu lado assim, tá vendo? Tem o peixinho e faz isso aqui no trânsito. E eu falo assim, mas pelo menos ele tem um peixinho, talvez se ele não tivesse o peixinho, ele ia fazer pior. Então, assim, a gente vai... está segurando. Então, né, a gente sabe assim, sabe que a gente está tentando. Frequenta o centro espírita e você ainda faz isso? Sim, eu ainda faço. Por isso que né? Vai na igreja todo domingo. Lá, né? Sim, imagina que eu não faria se eu não estivesse fazendo esse exercício. Isso também é humildade, de falar assim, sabe o quê? Não estou lá ainda, não. Mas eu também já não estou aqui. A Joana já falou, né? É o universo, mas uns pedregulhos também. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Paciência. O próximo estudo vai ser sobre paciência. Uns com os outros e nós conosco mesmo. Porque também tem gente que se sabota e aí termina, não quer ter paciência. Aí vai sendo uma coisa que não está ainda fixado, né? Quando você vê, está tropeçando e com raiva. Porque você forja para você uma aparência que você, espiritual que você ainda não tem. Então... Por isso que na hora que a Cláudia falou, às vezes a gente mesmo, às vezes faz aquela oração, confia, e na hora de você falar, pois é, agora que está a prova, aí você fala, nossa, mas agora, né? É isso aí. Aí não sei se a gente já está ainda no tempo de falar. Desse capítulo do Evangelho, né, do capítulo 7, onde tem das instruções dos espíritos ali, que eu li da parte da humildade, ele também fala ali do orgulho, porque o tema é o orgulho e humildade. No finalzinho, o espírito traz para a gente um pedido. E aí eu queria até ler para deixar o pedido aqui para a gente. Excelente. Onde ele diz assim:
Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos do orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e terei o reino da verdade. Quer dizer, Que lindo. eu acho que assim, fecha um pouquinho aquilo, tudo que a gente estava falando, né? E é lindo, essa passagem é linda, vale a pena a gente ler também, porque traz pra gente. Mas esse daí é o caminho, né? Eu fiquei pensando assim, puxa, a gente podia ter trazido uma oração. Aí você abre isso, eu falei, nossa, isso que o collab é bom também. É isso aí. Lindo.